Salve, rapaziada, bem-vindos novamente ao canal Chuchu Jogador. Para hoje conferirmos aí a atualização que trouxe o evento de Halloween que já tá rolando e também algumas mudanças aí nos efeitos e atributos, principalmente ligados às skills de controle aí, tá bem? Teve algumas mudanças aí que vai fazer você aí repensar suas builds aí e vai também servir de base aí para as futuras atualizações das classes dentro do jogo, tá bem? Essa parte é mais legal. A questão do evento, vamos começar por ela. Para quem já fez o evento de Halloween do ano passado, que foi lá em outubro também, em outubro, novembro, é a mesma coisa. Pode pular esta parte que é idêntica, tá bem? Tá bem enjoativo o evento, dá menos recursos que dava do ano passado. Vocês podem até assistir o vídeo aí meu do ano anterior que vocês vão se informar. Nem a figura do Halloween, nem a ilustração do Halloween eles mudaram, deixaram a mesa. É muita preguiça e isso aí, para quem é jogador antigo, aí frustra muito aí a comunidade, tá bem? Agora, para você que é novato e não fez o evento de Halloween e está iniciando o jogo, o evento é fantástico, tá bem? Vamos falar aqui, essa parte é para você, tá bem? Você tem aí as missões secundárias para fazer aí todo dia, viram as missões azuis que você pode ganhar bastante aí baúzinhos e moedas desse evento, que é para abrir os baús, a gente vai falar disso. Você tem também contratos de Gorgon que você pode pegar e fazer em grupo. Tem os bilhetes para fazer minigames, é rápido de fazer e dá uma quantidade legal de recurso e tudo isso em grupo, tá bem? É bem legal. E eu acho, o mais legal que eu acho que devia ter dentro do jogo é a fazenda da abóbora aqui, onde você cultiva as abóboras aqui e essas abóboras, depois que ela vira... cresce, você colhe ela e é um baú, tá bem? E também, como um evento, tem o boss mundial desse evento que você pode fazer uma vez por dia, como todos os outros, também te dá um baú aí com os recursos. O legal do evento são os consumíveis do evento que você pode usar aí, ajudam muito na evolução para fazer contrato, farmar, fazer arena, tudo dentro do jogo vai ajudar os consumíveis, tá bem? E todo o evento que tem em Skylore também tá ligado, você recebe muita coisa pela masmorra, tá bem? Então vocês podem fazer masmorra e os baús que vocês recebem de masmorra vai ter aí consumíveis e recursos, principalmente para ajudar aqui na fazendinha de vocês aqui de abóbora. A questão é, DG e o pessoal tá um pouco frustrado, por quê? Porque a questão dos baús dourados aí tá com dificuldade em conseguir chaves e dá muito recurso aí nos baús dourado, tá bem? E aí o pessoal fica um pouco frustrado aí por não ter chave e catar os baús aí, e é uma coisa que incomoda tanto quem é antigo, o jogador antigo, quanto o jogador novo, tá bom? Falando aí dos baús que vocês podem abrir, da abóbora, como eu disse, ele vira um baú, você pode abrir o baú da abóbora. A cada 50 baús você vai ganhar, você ganha uma skin, tá bem? Essa skin você abrindo 50 baús de abóbora, tá bem? Esse aqui é fácil. O problema é o outro, que é o baú do evento, onde tem uma skin também bem legal aqui também, e esses baús aqui dá uma quantidade de recursos bem legal, vocês podem conseguir diamantes. Já vi bastante gente pegar aqui diamante nesse evento aqui, 2.500, 3.000 diamantes, tá bem? Vai dar sorte. Você consegue essas moedas aqui fazendo as missões aí do evento, contrato, tudo mais, boss, as abóboras, não lembro se dá também, e você ganha essas moedas e vem aqui, abre o baú e vocês podem conseguir a skin. Você pode abrir deste evento ou também vocês podem abrir os baús do evento passado. Agora, para você ter garantia 100% que vai pegar essa skin, você precisa abrir 200 baús, e nesse evento é uma coisa que vocês não vão conseguir sem gastar. Para esse baú não vão conseguir. Tem muita gente aí que já pegou aí no primeiro, segundo, terceiro baú, conseguiu a skin, mas isso já é sorte, tá bem? Para você garantir é 200 baús, e é muito complicado. E outra, 200 baús para você garantir ou a skin ou a skin da arma, não é as duas, né? Então, tem gente aí que eu já vi gastar também não conseguiu. Isso também frustra muitos outros jogadores. Antigamente dava para você rushar aí e conseguir os baús. Agora é só comprando aqui os baús mesmo para você conseguir. O evento está limitado aí a você fazer um contrato basicamente por dia. Acho que é 2 tickets por dia, tá bem? Então você normalmente não vai conseguir moeda suficiente para pegar essas skins, e isso aqui num jogo aqui que não é pay to win, isso deixa o pessoal um pouco irritado aí, um pouco chateado e desgostoso aí com esse evento, tá
tá bem? Mas para você que é novato, faça, porque vai lhe ajudar muito na progressão. Não deixe de fazer nada no jogo. Se tiver dúvida, não conseguir fazer nada, pessoal, cola no Discord, deixa comentário no vídeo que a gente orienta e explica também, tá bem? Sempre esteja acompanhando lá, tá bom? E agora, para finalizar, vamos falar aí das mudanças dentro dos relacionado aí os atributos, né, e os efeitos dentro do jogo. Vamos falar primeiro aí. Antigamente você tinha aí a fissão, que era um efeito que você aplicava, né, colocava lá numa shard de uma skill. Em resumo, ela fazia como se fosse uma penetração de dano de 20%. Você ignorava 20% de todo tipo de armadura. Agora pegaram essa fissão e dividiram em duas partes. Dividiram em um efeito chamado aqui, eu não sei a tradução correta, mas é X e corrosão. X, ele como fosse o olhinho, ele reduz a resistência contra dano aí que você toma de skill, habilidades, algumas skills que dão dano mágico e tal. É para dano mágico, então penetração mágica, tá bem? 20%. E a outra é corrosão, que é o símbolo antigo, e agora é penetração de armadura, tá bem? Fizeram essa divisão. Agora com isso você vai ter que repensar aí suas builds e também dividir o controle, tá bem? Eu quero falar, tem uma parte importante aí já que eu vou falar, que é o sistema que tinha antigamente o controle de silêncio, né, que você aplicava no cara e proibia ele usar uma skill aí durante 3, 4 segundos, qualquer tipo de skill. Agora pegaram o silêncio e dividiram em silêncio, que ficou silêncio, que bloqueia feitiços, tá bem? E algemas, que bloqueia técnicas, tá bom? Ah, mas como que eu sei? Pessoal, se vocês clicar na magia, agora você vai ver um textinho lá escrito. Isso é feitiço e outra são técnicas. Lembrando que, por exemplo, caçador, tanque e sombrio, eles têm 3 habilidades e 2 feitiços, tá bem? Magos é ao contrário. E magos alquimista, né? Tem 3 feitiços e 2 habilidades. É só ler o nome. Então, quando você tiver com o mago, agora o mago aplica o silence ou o alquimista. E aí o que acontece? Esse silence vai bloquear, por exemplo, um tanque de usar armadura viva. Tá bem? A armadura viva é um feitiço. Não vai conseguir usar armadura viva durante um tempinho. Tá bem? Agora, mas ele vai conseguir usar as técnicas, por exemplo, aquele explosão heróica, que é o pulinho, tá bem? Ele vai conseguir usar aquela porque aquilo é uma técnica. E dessa mudança, a parte principal que teve foi relacionada a bloqueio que tem no tanque e esquiva que você consegue de atributos de outras classes. Vamos falar do tanque a partir de bloqueio. O bloqueio ou a esquiva, ele atuava apenas em feitiços ou técnicas single. Então, tomasse dano, fosse direcionado a você, você poderia aplicar o bloqueio ou aplicava a esquiva, tá bem? Danos em área não aplicava e etc. Agora o que acontece? Com essas mudanças, tanto o bloqueio quanto a esquiva, eles funcionam para qualquer dano em área, single, qualquer tipo de dano vai funcionar e vai entrar esses atributos, tá bem? Só não vai funcionar para boss, aqueles boss que dão umas skills em área, tipo Decaria, Triviata, esses boss grandes, tem umas skills aí em área, isso daí não vai funcionar. Eu acho que até para as skills individuais não sei se funciona, mas para as outras aí, PVP, mobs normal, isso tudo vai funcionar. O que isso muda dentro do jogo? Agora, por exemplo, às vezes o pessoal usava uma build de dano aí no tanque, uma build no tanque de bloqueio, onde você consiga aplicar mais bloqueio, é muito bom, porque o bloqueio no tanque reduz pela metade o dano. Então é muito interessante você fazer uma build de bloqueio no tanque, os atributos deixar bloqueio. E pro arqueiro aí, e talvez pro arqueiro, e talvez não, e pro assassino, builds de esquiva aí, né? Vocês têm vantagem em algumas passivas e skill dele onde se aplica esquiva, né? E isso pode ser que seja interessante fazer um set de equipamento médio com full esquiva aí, talvez funcione, tá bem? Talvez seja legal essas mudanças aí pro futuro, tá bem? Fizeram algumas outras correções, essa parte de mudanças aí já comentei tudo com vocês. Fizeram algumas outras correções de bug, algumas outras coisas no jogo, mas no geral é isso, tá bem? Digam aí o que vocês acharam dessa atualização aí, dessa pequena atualização. Comenta aí, falem também do evento, deem sua opinião aí, postem lá no Discord também. E não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal se você gosta aqui dos conteúdos, né? Por hoje é isso e nos vemos num próximo vídeo.